Olá, sejam muito bem-vindos a mais esta aula. Nesta aula eu vou abordar tópicos importantes no ensino das vogais, no ensino dos sons, dos fonemas, dos diferentes fonemas e vou mostrar para vocês pelo menos uma noção de fonética e fonologia em relação ao funcionamento da emissão do som e como isso a gente vai compreender melhor os fonemas, né? O som, né, a abstração mental, né, do som, fonema, para que a gente consiga ajudar a criança a ter uma prosódia melhor, uma leitura melhor. Mas primeiro a gente ensina esse som e depois, né, vai mostrando, orientando nessa diferenciação, porque a leitura correta vai comprometer a compreensão da palavra, a compreensão das palavras nos textos, então é muito importante ter essa noção. Vamos lá para a figura. Prestem bem atenção, essa figura, não se preocupem, vocês terão um PDF para baixar, eu vou colocar a referência de onde eu tirei essa figura, da gramática, né, de onde eu tirei. Vamos lá, aqui está bem dividido, achei. Aqui é o nosso aparelho fonador, a figura do aparelho fonador, tem os pontos principais, os pontos, né, da cavidade nasal, da ressonância nasal, da cavidade superior, essa parte da articulação, que também é muito importante a gente, né, ter essa noção. A postura é importante para falar, para cantar, quem estuda canto sabe disso. E a questão da fonação, e da respiração, né? A leitura envolve tudo, né? A respiração, fonação, articulação. Então, a gente precisa ter essa noção para poder orientar esse aprendizado do fonema, né? Essa diferenciação dos sons das letras. Vamos lá. E outra figura que eu quero mostrar para vocês aqui. Espera aí que o meu... Isso aí, vamos lá. Para o ensino das vogais, a gente utiliza, né, todo esse aparelho fonador, essa constituição, e as vogais elas serão alteradas no seu som, no seu fonema, de acordo com algumas classificações, né? Elas serão classificadas de acordo com a zona de articulação, quanto à língua, né, a posição articulatória da língua, ou seja, se anterior, central ou posterior. Quanto ao grau de abertura da boca, né, aberta, semiaberta, fechada, e o papel da cavidade oral. Se é oral, né, se o som, a emissão está mais na cavidade bucal, né, ou nasal, o som mais nasalizado. Bom, vamos lá, essa figura, né, esse triângulo invertido, aqui de acordo com a posição da língua, né, e da articulação, né, conforme essas três classificações. A vogal A. Então envolve uma abertura maior da boca e a posição da língua baixa. E conforme a gente vai subindo aqui, a gente vai pronunciar e vai tentar perceber a mudança da posição da língua. Você já é uma pessoa adulta, você vai entender melhor para poder passar isso para quem está aprendendo a ler e escrever. Então, para quem está aprendendo a ler, né, que a gente pode até auxiliar na questão da fala, no caso, né, quem tem criança em casa, auxilia para que ela pronuncie certo, corretamente. Por isso que é muito importante. Por mais que a gente tenha criança pequena, bebezinha, eu costumo falar uma língua bebenhês, né, nenenhês, mas a gente precisa ajudar o nosso bebê, que já está começando, mesmo que ele não fale, ele vai ouvir, né? Tudo começa pela audição, ele vai ouvir corretamente. Quando ele começar a falar, ele vai falar corretamente. E isso é muito importante, porque o processo vai continuar e isso vai
isso é importante na hora do aprendizado da leitura. Então, se eu pronuncio bem, com certeza eu vou ler melhor. Então, ó, a vogal, ó, vou sair da A para vocês, né, para eu não ficar, não demorar muita aula, porque eu não quero uma aula longa. Então, ó, A. Agora eu vou pronunciar a vogal aqui, o som da vogal U. U, ó, olha como mudou. Muda o formato da boca. U. Perceba onde está a língua, ela não está tão baixa, não dá pra gente visualizar, mas sinta, né? Perceba essa diferença. Ó, vou falar outra vogal aqui. A vogal I. I. A língua, ela não tá abaixada, ela tá I. Não tá muito elevada, ela está mais centralizada. I, né? Entendeu? Então, perceber isso, entender isso, vai ser muito bom, importante para a condução e da leitura, para que o aluno, né, a criança tenha uma prosódia melhor, uma pronúncia melhor e uma pronúncia correta. Porque isso é tão importante que as palavras, né, a gente tem palavras com a mesma grafia, porém o som é diferente. Esse som vai mostrar o que é morfologicamente essa palavra, se é um verbo, se é um substantivo, se é um adjetivo. Então, como é importante aprender isso? Eu vou citar aqui 2 exemplos. Ó, a palavra SOCO, ela pode ser pronunciada soco ou soco, ou seja, já é um verbo, né? Olha como mudou. Soco ou, se for o O mais aberto, soco. Então, né, o verbo, um é verbo. Então, eu entendendo que é verbo, dependendo do contexto que está inserido esta palavra, eu vou entender melhor o texto, eu vou interpretar melhor, vou compreender melhor o texto. Então, saber pronunciar vai alterar no acesso ao significado das palavras e a compreensão do texto onde aquela palavra está inserida. Então, essa é a importância, né, de ter essa noção. E bom aprendizado, até a próxima aula.